Já ouviu em algum lugar algo sobre o derretimento das geleiras? Se sim, o que sabe sobre elas? O que eu sei é que nós estamos num processo de aquecimento global. Esse processo incide na ampliação da temperatura média da Terra e, por consequência disso, as geleiras que têm a função de manter a temperatura regular da Terra, todo um processo de desaparecimento. Junto com isso, tem ampliação da temperatura do oceano e a exclusão de vidas que dependem desse modo do meio ambiente, né? E que esse processo vai ampliar não só o nível do mar, né, mas o desaparecimento de cidades e regiões e países até, em outros lugares, que até pouco tempo existem, né, estão existindo. E tu vai ter um impacto não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico e social. Você acha que deveria ser um assunto mais abordado? Eu acho que o assunto é bem abordado. Eu acho que não é ouvido. Essa é a questão. Os cientistas estão, pelo menos desde a década de 70, dizendo que nós vamos ter um processo de aquecimento global e que a economia mundial não poderia mais crescer nem 1% a mais desde então, o que não está acontecendo, né? Esse ano nós vamos ter, eu acho que 2 e pouquinho de crescimento, porque nós estamos no meio de uma crise econômica, né? Com 2% de crescimento. O problema, eu acho que não se quer ouvir, não é que não está sendo tratado. Eu acho que não se tem o interesse de ouvir o que os cientistas ambientais e o pessoal que milita nessa área têm apontado. Já ouviu em algum lugar algo sobre o derretimento das geleiras? Se sim, o que você sabe sobre elas? Então, já li algumas reportagens, já ouvi em alguns jornais, redes sociais, e sei que ele está se agravando cada vez mais, principalmente nos últimos anos. Quais você acha que seriam as consequências caso elas derretam? Já tem alguns casos acontecendo, que é a extinção de algumas espécies, né? E sabe-se o risco, principalmente do urso polar, a extinção do urso polar, do urso branco, o aumento do nível do mar, dos oceanos e as mudanças climáticas devido ao derretimento das geleiras. E você acha que isso deveria ser um assunto mais abordado? Sim, deveria ser principalmente abordado pela ONU, por questões de políticas públicas que evitassem, né, que isso acontecesse. Como que eu posso dizer assim, projetos, não só projetos no papel, mas principalmente na prática, em relação ao consumismo e em relação à ocupação dessas áreas de risco com o aumento do nível dos oceanos. E por que você acha que esse não é um tema muito divulgado? Porque se torna um tema que prejudica, né, muitas empresas, países desenvolvidos que acabam dependendo da exploração e do consumo. Então, a falta de políticas que mapeiem essas áreas, que promovam projetos para evitar esse aumento rapidamente, né? Porque o que acontece é algo natural também, mas a população cresceu muito e o consumo cresceu exageradamente. Então as pessoas ocupam espaços que vão ser prejudicados, né, pelo derretimento das geleiras. Então eles não fazem essas políticas para não prejudicar as grandes empresas e os países desenvolvidos. Sim. Para entendermos melhor sobre o derretimento das geleiras, precisamos entender do que elas são feitas, como elas aparecem e como se formam. Essas grandes massas de gelo em movimento se originam pelo acúmulo de neve em um determinado local, e isso é um processo que pode levar até 30 mil anos para se concretizar. A neve cristalizada é compactada em camadas, formando uma extensa massa de gelo, e que no total cobrem cerca de 10% da superfície terrestre. E juntamente com as calotas de gelo, perfazem quase 70% da água doce do planeta. A Atlantis, conhecida popularmente como a geleira do juízo final, devido ao seu tamanho gigantesco e porque se derreter por completo pode colocar o mundo em risco, que corresponde a 4% do nível do mar, no mundo a cada ano está presa ao fundo do oceano.
No entanto, as marés mais intensas estão conseguindo levantá-la e, com isso, a água quente do oceano consegue invadir a sua base por quilômetros de distância, acelerando o seu derretimento. Essa descoberta não é um alerta que recai apenas sobre Twice, mas sobre todas as geleiras. Cerca de 50 países possuem geleiras dentro dos seus respectivos territórios nacionais. As maiores, contudo, são observadas na Antártida, que abriga aproximadamente 90% do gelo nos planetas, e também no Chile, Canadá, o Alasca e a Groenlândia, que também têm grandes geleiras e correm o risco do derretimento. E o derretimento das geleiras não é um problema muito distante de nós aqui no Brasil. Devido à emissão de gases de efeito estufa, iniciou-se no século XIX um ciclo conhecido como recuo das geleiras. Muitos países da América do Norte e América do Sul vêm sofrendo com esse recuo. Nos últimos anos, vem se observando as geleiras da Venezuela, por exemplo, que sucumbiram às mudanças climáticas e intervenções humanas. Antes de uma cidade que era conhecida como Cidade das Neves, hoje resta-lhe apenas uma geleira, conhecida como Geleira de Humboldt, localizada nos Andes. Nesse ano de 2024, autoridades, num ato de esperança, resolveram utilizar de uma técnica muito utilizada em estações de esqui, que consiste em cobrir o gelo com uma manta gigante, a fim de retardar o derretimento do gelo. Porém, muitos cientistas afirmam que não há intervenções muito eficazes nessa situação e que provavelmente é impossível revertê-la. Para compreendermos corretamente o que é o derretimento das geleiras, precisamos entender quais são suas causas e suas consequências. A causa do degelo, ela está diretamente relacionada a atividades humanas, como a emissão de CO2, derivado tanto de transporte, indústria, queima de combustíveis fósseis ou o desmatamento. Porém, as suas principais causas do degelo, ela está relacionada ao aquecimento oceânico. O oceano, ele absorve 90% do calor terrestre. E como estamos enfrentando um aquecimento global muito severo nesses últimos anos, isso está impactando diretamente no derretimento das geleiras. Já dentre as principais consequências do derretimento das geleiras estão a extinção de diversas espécies naturais da região, sendo elas terrestres e marítimas, diminuição de consumo de água doce para a população mundial e o aumento do nível do mar por conta do derretimento do gelo. Como já sabemos, o derretimento das geleiras tem aumentado muito nos últimos tempos e a causa disso são atividades humanas, com altíssimas emissões de dióxido de carbono e outros gases que são responsáveis pelo aquecimento global. Cientistas e estudiosos nos mostraram com estudos e pesquisas que, apesar da gravidade do assunto e do quanto já derreteu, ainda é possível fazer algo para que a situação não piore. Em questões climáticas, é indiscutível a diminuição de emissão de CO2 em níveis mundiais em cerca de 45% até a próxima década, em até 0% até em 2050 para frear o aquecimento global e o derretimento das geleiras. Outro projeto sustentável foi criado por uma universidade do Arizona, semelhante ao projeto do Faris Rajak, porém em prol de aumentar a espessura da geleira. O projeto, ele consiste em quê? Em recolher a água da parte de baixo da geleira, com bombas de impulsão por energia eólica, e expandir a parte de cima, a parte superior das geleiras, Então, essa água que eles vão mandar para cima da geleira, ela vai congelar e vai reforçar a estrutura e consistência da geleira.